Porém, as bactérias são organismos unicelulares ou pluricelulares. Organismos unicelulares são os organismos que possuem uma única célula. Pluricelulares são organismos que possuem mais de uma célula, ou seja, várias células. E as bactérias, elas são unicelulares e procarióticas. Seu material genético não está separado no citoplasma por uma membrana, como nas células de animais e plantas. Portanto, as bactérias não possuem núcleo. Então, aqui nós temos as classificações das bactérias, que está Coccus, Diplococcus, Streptococcus, Aspergillus, Staphylococcus, Vibriões, Bacillus, bactéria flagelada, entre outros, que ainda também pode existir. As doenças causadas por bactéria, como a tuberculose, ela é uma doença infecciosa, geralmente causada pela bactéria Mycobacterium tuberculose. A tuberculose, ela afeta geralmente os pulmões, embora possa também afetar outras partes do corpo. Os bacilos, eles são transmitidos pelo ar, pela saliva e pelo contato de outras secreções do doente. A vacina BCG, ela é a melhor forma de prevenção da tuberculose. Também se recomenda evitar ambientes com más condições de higiene e aglomerações de pessoas. O tratamento da tuberculose é feito por antibióticos específicos e prescritos por médicos. Botulismo é uma doença pela ingestão da toxina produzida pela bactéria. Então, uma maneira comum de contrair essa doença é pelos consumos de produtos feitos sem os cuidados de higiene, especialmente as conservas de palmitos e outros vegetais, carnes, embutidos e queijos. O tratamento dessa doença, ele é feito com soro antitoxina. E o que ele mais afeta é a paralisia muscular, que pode levar o indivíduo à morte em decorrência da paralisação dos músculos. A meningite bacteriana, ela é uma doença caracterizada pelas inflamações das membranas que protegem o sistema nervoso. Os sintomas dessa doença são dores de cabeça, febre, rigidez no pescoço e vômito. A transmissão dessa doença, ela vai se dar pelo ar ou contato direto com secreções do doente, como a saliva ou secreção nasal. A prevenção se dá pela vacinação. Também é recomendado evitar ambientes com pouco ventilados, e com aglomerações de pessoas. O tratamento é feito com antibióticos específicos e receitados por médicos. Vírus. Vírus são seres extremamente pequenos e simples, situados no limite entre vivo e não vivo. Eles diferem de outros seres vivos porque não possuem estrutura celular e nem metabolismo próprio. Portanto, suas atividades só irão acontecer somente dentro de uma célula viva. Por essa razão, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Certo? A organização do vírus, ela é muito simples. Eles são formados de um material genético envolto por cápsula de proteína e às vezes apresenta componentes adicionais. Nós temos algumas doenças causadas por vírus, que são
febre amarela, a gripe, sarampo, catapora, rubéola, cachumba e poliomielite. A gripe é uma doença causada pelo vírus influenza. Então, a gripe ela é uma das doenças mais conhecidas por nós seres humanos, porque quase todos têm. E os sintomas dela são febre alta, dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse seca. Em alguns casos, a doença apresenta complicações graves, necessitando de internação hospitalar. Temos também o resfriado, que ele é muito confundido com a gripe, mas é causado por um vírus diferente. E os sintomas do resfriado são parecidos com o da gripe. São mais brandos e duram menos tempo. Eles só duram entre 2 a 4 dias. Certo? Então, temos também a vacina contra a gripe, né? Que está disponível nos postos de saúde para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Essas pessoas, elas são mais vulneráveis a desenvolver a forma grave da doença, né, da gripe. Por isso que são direcionados para serem vacinados. A febre amarela, ela é causada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Apenas a fêmea se alimenta de sangue. O macho se alimenta de néctar. Então, só a fêmea que vai transmitir a febre amarela, a dengue e a chikungunya também. E o sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou até respira, né, próximo de outras pessoas. Mas existe também a vacina contra o sarampo. Cachumba é causada por vírus. A transmissão ocorre por vias aéreas, por meio de disseminação de gotículas ou por contato direto com a saliva de pessoas infectadas. Temos a poliomielite, também chamada de polio ou paralisia infantil. É uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio de contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas durante, e provocar ou não paralisia. Nos casos graves em que acontece as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Então, tratada também com a prevenção da vacina, né? Logo assim que nascemos, nos primeiros meses de nossas vidas, nós somos levados aos postos de saúde para sermos vacinados. A rubéola é uma doença infecto-contagiosa que acomete principalmente crianças entre 5 e 9 anos. A transmissão acontece de uma pessoa a outra, geralmente pela emissão de gotículas das secreções respiratórias dos doentes. Também a rubéola, ela, quando atinge as pessoas mais velhas também, principalmente as grávidas, afeta também o feto. Obrigada.